Oi, bom dia. Vamos começar a live. Vou convidar aqui o Camilo para poder entrar. Camilo, se você puder me falar um oizinho aqui. Camilo Cavalcante. Vamos lá, tô ainda me adaptando aqui. Vamos ver se ele tá entrando. Oi, Oi, bom Vi! dia. E aí? Tudo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A primeira live a gente nunca esquece, né? Igual o primeiro sutiã, eu acho. Muito bom. Ai, que bom. Ainda Primeiro mais queria. contigo, né? Ainda mais contigo. Pois é. Primeiro, eu Maravilhoso. queria te agradecer você ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo. Enfim, a gente já trabalha junto há alguns anos e acho que é sempre bom a gente falar sobre o que a gente faz e colocar para o público, né, toda aí a complexidade que é produzir cinema no Brasil, né? Mas antes de começar, eu queria propor de você, enfim, te apresentar, falar um pouco da tua experiência, antes da gente entrar no assunto específico. Claro. Bom, eu produzo há 10 anos agora. Minha formação não é do cinema, eu venho de uma outra formação e o cinema me tragou para dentro e muito, num primeiro momento, muito dentro do documentário. Eu passei um ano morando na África, né, fazendo uma série de documentários. E em 2013 eu vim para o Rio. E aí fundei minha produtora. Eu sou de BH, né? Então vim para o Rio, fundei minha produtora, que é a Clariô. E, e desde então comecei a evoluir os projetos e também me juntar com pessoas, né? Em 2014 eu passei a assinar a produção executiva da LC Barreto. Foi um prazer enorme, assim, uma grande escola, né? Trabalha com Barretão, enfim, tá ali todos os dias tendo uma aula de cinema, né? Com ele. Todo dia que a gente trazia um problema ou discutia algum projeto, ele voltava com a história do cinema brasileiro, né? Ah, porque quando a gente fez o Bye Bye Brasil, não sei o que, né? Quando a gente fez o Que é Isso, Companheiro, porque quando a gente foi pro Oscar, isso. Então, viver a história do cinema brasileiro durante 3 anos e meio foi incrível, assim. E, e depois, enfim, tem um dado momento que a Clarion começa os projetos começam a ficar, a demandar mais meu tempo. E aí eu decidi seguir com ela e, em paralelo, assinando como produtor executivo para outros projetos. Né? Então, eu, como produtor, tocando a Clarion e meus projetos, a gente fez um dos projetos que a gente vai falar, é o projeto que a gente fez junto, né, para a HBO, Isso. e, em paralelo, assinando a executiva de outros projetos, como o Vida Invisível, né, que não é um projeto meu, mas que a gente assina junto a executiva. E, e acho que é um pouco isso, assim, juntando essas coisas todas e hoje tendo cada vez mais claro essa linha editorial da Clariot, entendendo para onde a gente vai, né, escolhendo os projetos e, enfim, e querendo fazer cinema, fazer audiovisual, colocar as coisas na tela, né, fazer arte, que é o que está salvando a gente, inclusive, né? Exato, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Enfim, como que toda essa produção artística está sendo importante para garantir a nossa sanidade mental agora, né? Nesse período de quarentena. Mas, enfim, eu queria falar um pouquinho que esse projeto é um projeto que a Fundação está fazendo na quarentena, chama Quarentena Cultural. Enfim, apesar de trabalhar com audiovisual, apesar não, inclusive trabalhando com audiovisual, eu também sou superintendente da Feira do Livro, né? Então, por isso também a minha relação intrínseca com a Fundação do Livro Leitura. Então, enfim, a gente está achando que está tendo um resultado super bacana essa
essa adesão de artistas também, de alguma forma, querendo se apresentar, tá conectado, né? Tá mostrando o seu trabalho. Então, a Quarentena Cultural, a gente está com uma programação aí semanal super intensa. Então, enfim, aproveitando para divulgar o projeto e convidar as pessoas para participarem das outras atividades que a gente vai ter. A ideia dessa live era a gente falar um pouco sobre essa diferença entre a produção de ficção e documentário, né? Muito pela experiência que nós dois tivemos como executivos de dois projetos, né? Um projeto que é A Vida Invisível, né? Que tem como diretor o Karim Ainuz, e o outro projeto, uma série documental, Em Busca de Anselmo, que ainda não está lançada, né? Ainda, Isso, enfim, do Carlos está Alberto prontinha, Júnior, né? que é o Carlos Alberto Júnior, que é o diretor, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho, assim, enfim, desses dois projetos e começar a entrar um pouco na ideia de qual é essas diferenças, né? Entre produzir ficção e produzir documentário. Enfim, muito com base nesses dois projetos que a gente fez juntos e assinamos juntos a executiva. Sim, eu acho que a gente tem desafios muito específicos, na verdade, dependendo de cada projeto, né? Mesmo assim, vamos falar os desafios do documentário, mas dentro do documentário também a gente vai quebrar isso em inúmeras possibilidades, formatos, linguagens, né? Enfim, cada uma vai trazer um desafio, sim. Então, por isso que eu acho que é bom que fique claro também que a gente está falando desse projeto, né? Dos projetos que a gente fez, porque, enfim, cada projeto vai ter um desafio particular, né? Claro. Bom, começando com o Anselmo, o Em Busca de Anselmo é uma série de 5 episódios de 1 hora sobre sobre um traidor, basicamente. Então, são, são 300 minutos sobre um personagem absolutamente controverso da ditadura militar, um cara que traiu todos os seus companheiros e se aliou com a ditadura, que participou de torturas, enfim, que tem um histórico terrível. Uhum. E acho que esse talvez seja o maior desafio, foi passar esse tempo todo do lado desse cara. Uhum. Acho que o primeiro desafio, o maior de todos, foi esse, assim, Sim. ficar esse tempo todo próximo dessa figura, sabe? E eu acho que nesse lugar o cinema e o audiovisual tem uma relevância muito grande, assim, porque isso não quer dizer que a gente está tomando partido dele, né? Mas a gente está em lugares e a gente se prontifica a ver coisas e a falar com pessoas para que essas vozes se amplifiquem, para que essas histórias ganhem as telas e ganhem projeção e para que, nesse caso, a gente nunca esqueça o que aconteceu. Então, é um documentário basicamente em primeira pessoa. Ele está o tempo inteiro na tela, mas a gente tem o suporte, né, de todos os depoimentos das pessoas que, ou de historiadores, ou das pessoas que foram traídas por ele, ou que perderam pessoas por conta dessa traição, né? E então eu acho que esse foi o primeiro grande desafio, assim. Óbvio que a gente teve um desafio de como chegar até ele, porque é uma figura que vive escondida, exatamente pelo que fez, né? Vive escondida, ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe onde ele vive. Bom, agora a gente sabe, mas né, tem um compromisso também, e isso é também importante dizer, assim, né? Existe um compromisso firmado e que a gente honra de manter isso em sigilo, assim. É claro que se a gente for, sei lá, receber uma intimação de processos que venham do Anselmo pedindo que a gente informe onde ele está, oficialmente, obviamente que a gente vai informar, mas assim, a gente tem um compromisso quanto a isso. Então, encontrar essa figura foi um grande desafio e estar com ele, assim. Eu acho que esses dois desafios foram os mais fortes dessa série, assim. E aí, transpondo isso para o documentário como um todo, eu acho que isso se aplica no sentido de encontrar personagens.
Eu acho que para você ter um documentário, você ter o personagem é fundamental, né? Você pode ter uma ótima história, mas se você não tem um personagem, ou alguns personagens, ou personagens que seguram essa trama, é, a gente não caminha, né? A trama não avança. Então, acho que encontrar personagens, bons personagens dentro de boas histórias é fundamental. Assim. Você pode ter uma boa história e ter alguém que não sabe falar, que não consegue, né, se colocar. Assim. E no caso do Anselmo, acho que essa foi a grande diferença, né? Eu acho que contar a história dele, reunindo imagens de arquivo ou depoimentos de pessoas, sem ter ele na série, seria uma outra coisa, né? Eu acho que o fato de ter esse personagem, né? Que é um personagem, como você disse, tão controverso e um personagem tão complexo, falando e retratando o que aconteceu, deu uma força assim, né, para a série que realmente é nítido, né? Então eu acho que isso que você disse de encontrar os personagens e, por outro lado, saber como contar a história com eles, né? Acho que foi a grande diferença. A gente tinha muito essa preocupação, né, quando a gente estava produzindo, que era como a gente vai ter um cuidado para falar disso, né? Porque a gente estava falando de um período extremamente duro, né? Enfim, que muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas, Uhum. inclusive tendo ele como responsável por isso, né? Então a gente sempre teve muito cuidado de como mostrar isso, de como, né, pensando justamente nesse público que vai assistir, né? Mas por outro lado, aí, enfim, fazendo a próxima pergunta, quando você produz um documentário, você não tem como ser 100% imparcial. Como que você vê essa questão da imparcialidade, né? Porque por mais que eu, no documentário, estou falando de uma realidade, eu tenho o olhar do diretor, enfim, um roteiro inicial, né? Como que você vê isso, assim? Eu acho que a imparcialidade é uma função do jornalismo. Eu acho que o cinema, ele, a partir do momento que você aponta a câmera para um lugar, você escolhe um discurso. Você escolhe para onde você está olhando e o que exatamente você quer mostrar com aquilo. Então, acho que o jornalismo tem por função a imparcialidade, mas o cinema não. E eu acho que é impossível, na verdade. Assim, acho muito difícil um diretor ou uma diretora se colocarem como imparciais, assim, porque a partir do momento que você escolhe uma história, você já tomou um partido, e a partir do momento que você liga a câmera, você escolhe para onde você aponta, né? Então, no caso do Anselmo, por exemplo, o Carlos Alberto Júnior, o diretor, apesar dele ter escolhido esse personagem, que é um personagem né, detestável, vamos colocar assim, Uhum, ele se cercou. Então, assim, é como se ele tivesse dando a voz para esse cara, né? uhum, Então, por um momento você pode pensar, mas espera aí. E claro que a gente imagina assim que a série for ao ar, tá para ser programada pela HBO, né? Assim que a série for ao ar, a gente imagina quais críticas a gente possa ter. E várias delas nos foram feitas pelos próprios entrevistados. uhum, Que mas vocês estão dando voz para esse cara, vocês estão, né, enfim, um cara que participou de assassinatos, que traiu as pessoas, que participou de torturas. E aí? Mas, ao mesmo tempo, o Carlos, ao colocar ele em primeira pessoa, ao dar voz para ele, primeiro, ele escancara todas as contradições, ele escancara absolutamente todas as contradições e ele se cerca de inúmeras vozes, sei lá, 80 vozes que corroboram com o que ele pensa, com o que o diretor quer mostrar, uhum. né? Com que visão é essa que ele quer mostrar. Então, eu acho que até tem uma certa medida de tempo de tela para as duas versões, para a versão do Anselmo e para a versão das pessoas. Tem um equilíbrio de tela, mas a quantidade de vozes, a quantidade de pessoas que dão suporte à visão do diretor é infinitamente maior, né? Então, é, eu acho isso, sim. Eu acho que é impossível você querer. Você sempre vai escolher um lado, sabe? No cinema, né? No jornalismo, não, mas no cinema é impossível você não escolher um lado.
E a gente pensou muito nessa questão, por exemplo, de os episódios eles têm 1 hora, né? É longo, né? De um tema super tenso e de um tema delicado, né? Então, assim, acho que a estrutura também permite que a gente entenda como que o processo aconteceu de uma maneira também mais tranquila, assim, né? Eu acho que. Mas eu queria te perguntar especificamente, assim, em relação ao processo de formatação desse documentário, né? Queria que você contasse para a gente um pouco, desde o início da ideia, depois, enfim, acho que a gente tem um público aqui na Fundação que não é muito da área de audiovisual, então só para a gente poder entender um pouco como que isso acontece, né? Desde o momento que a gente, Sim. enfim, encontrou a ideia, E eu encontrou a acho que é o pessoa. trunfo, acho que é o grande trunfo desse projeto, é o grande trunfo desse documentário, é o tempo de desenvolvimento dele. Eles precisam disso, assim, né? Os projetos para pararem de pé, para terem solidez, e para, no fim das contas, você olhar e falar, temos, ele precisa de tempo, né? As pessoas não imaginam isso, assim, mas o tempo de um projeto entre o nascimento da ideia e ele está na tela, isso se tudo correr, né, numa linearidade normal, que não é o que geralmente acontece, a gente tem pelo menos 5 anos, 6 anos para essas coisas todas acontecer, entre o nascimento da ideia, o desenvolvimento, o financiamento, né, e enfim, as etapas todas se complementarem, você tem um tempo grande, assim. Então, eu acho que o Anselmo tem esse trunfo, assim. O Carlos Alberto me procurou no fim de 2015, falando, olha, tem esse projeto, o que você acha? A gente se conhecia de Brasília, porque eu morei um tempo em Brasília, ele tava morando lá. E, e quando eu vi o projeto, eu achei que ele tinha muita potência, assim. E levei a história para o Barreto. Mostrei a história para o Luiz Carlos Barreto. E, E na hora ele olhou e falou, cara, esse aqui também tem uma puta história. E a gente resolveu fazer uma coprodução, né? O Em Busca de Anselmo é uma coprodução da Clarion Filmes com a Hélice Barreto e a HBO. E o Barreto olhou e falou, tem uma puta história, vamos desenvolver isso. E a gente começou a, a ir atrás de pessoas que que pudessem dar suporte para esse conteúdo. O Carlos Alberto tem um background muito mais de jornalismo, né? Então a gente precisava também trazer outros olhares, trazer outras cabeças. Acho que no fim das contas, as cabeças foram nós também, e muito a HBO, né? Nós, como produtores criativos, a gente sentava também e contribuía com aquilo, trazendo muitas referências, né? Isso foi fundamental. E na hora que a gente mostrou para a HBO, elas adoraram e também participaram desse processo. Então a gente ficou quase um ano desenvolvendo o conteúdo, desenvolvendo os episódios, desenvolvendo essa linha narrativa, para onde a gente vai, que caminho a gente toma, como que a gente conta essa história desse personagem controverso e tudo mais, para depois também nesse período esperando os trâmites burocráticos, né, que é uma coisa também da nossa função. Em paralelo a gente estava desenvolvendo aquela coisa linda, o projeto, o conteúdo, tarará. E no outro mandando e-mail para a Ancine, vamos lá, Quem dera libera. fazer só a parte criativa, né? Quem dera. Exato. E do outro lado, a gente fazendo contrato, amarrando as coisas, fazendo contrato com o próprio Anselmo, né, que é Sim. uma figura que uma curiosidade aqui para as pessoas. Como que você faz um contrato com alguém que não tem um RG? Uma Exato. pessoa que não tem CPF e RG, porque ele foi apagado dos registros quando ele se aliou à ditadura militar. Então ele foi apagado dos registros, apagaram o CPF e o RG dele, entregaram para ele um RG falso,
com um novo nome, mas, assim, eu não posso fazer um contrato com um RG falso, Exato. porque eu sei quem ele é. Então, eu não posso fazer, né, assim, suponhamos, eu posso fazer o nome dele é Antônio, vamos lá, o novo nome. Eu não posso fazer um contrato com o Antônio sabendo que eu vou fazer uma série com o Anselmo, e que ele está ali na Exato. minha frente e que eu sei que ele é ele. Uhum. Então, enfim, então, em paralelo com o desenvolvimento do conteúdo, tinha um paralelo de jurídico acontecendo, de debate jurídico, de para onde a gente vai com isso, e dos trâmites da Ancine também, para que a gente pudesse conseguir o dinheiro, né, para que a gente pudesse liberar o dinheiro e aí começar a produção. Então, eu acho que tem um arco longo mesmo e fundamental no projeto, que faz com que ele tenha a potência que ele tem, no fim das contas, né? Exato. E eu acho que, e especificamente esse projeto, eu acho que acontece muito isso, a gente teve um tempo longo também na montagem, né? Porque a gente tinha, enfim, a gente filmou, né? Acho que a filmagem durou um mês e pouco, 2 meses no máximo, né? Acho que foram 4 semanas, acho que foram 4 semanas, né? Acho que teve umas Uns picados, mas eu acho que no fora, mas o grosso foi um mês de foram filmagem. 4 semanas. Mas depois disso, que a gente ficou 2 anos montando, talvez um ano e pouco, quase 2 anos É, montando, né? é, montando e finalizando. Mas Pois é, ficamos montando e um pouco mais finalizando. de um ano montando. Então, eu acho que também tem muito isso do documentário, né? Porque, enfim, você filma, você tem uma ideia de como você quer contar a história, mas você também não tem muito controle, né? Diferente da ficção, que você tem um roteiro, falas e, né? Enfim, você sabe o que que você vai, de alguma forma, ter no final, né? No documentário, isso não é muito controlável, né? Você acaba tendo ali um material. E eu acho que esse processo de montagem foi muito legal, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de como você vê esse processo depois que se filma, que você tem a princípio um roteiro mas que muda tudo depois que isso vai para a ilha de edição e que de fato vai É, vai acontecer, né? essa é uma questão até meio, enfim, existe um debate grande em relação a isso, no sentido de que muita gente fala, documentário não tem roteiro, o roteiro é na montagem, não dá para roteirizar antes, ou dá, enfim, tem uma série de questões em relação a isso. Mas no nosso caso, a gente tinha uma estrutura determinada, porque a gente viaja com ele, né? Então a gente vai com ele até São Paulo, a gente vai com ele até o Rio, a gente vai com ele até Pernambuco. Então a gente tem um arco é, previamente determinado, mas fato, na hora que a gente chegou e jogou as imagens na ilha, bom, primeiro a gente montou, beleza, achamos lindo. O primeiro episódio estava foda. Aí fomos pro segundo episódio. Legal, tá de pé, vamos em frente. Na hora que a gente é, vai trocar com a HBO fala, mas vocês não acham que o segundo pode ser o primeiro? E aí não é simplesmente trocar as coisas de lugar, porque elas não fazem sentido. É Se o estruturar de segundo for o novo, né? primeiro, o segundo o primeiro vira outra coisa. Né, Exato. e assim sucessivamente. Então, e a gente concordou com elas, a gente realmente trocou, a gente colocou, o segundo virou o primeiro e a gente depois passou um tempo encontrando, né, o que seria. Assim. Então, é, acho que o documentário tem esse caráter mais que a ficção. Na ficção ele acontece também. Uhum. O próprio Vida Invisível, que a gente vai falar, tipo, é um filme que a monta assim, o roteiro, o que a gente filmou já é diferente do roteiro, porque por causa da liberdade do Carim e tal, e a montagem é diferente do que a gente filmou, então, né, que já era diferente do roteiro, então tem também essa possibilidade. Mas óbvio que ela é mais restrita, eu acho. Exato. Né? Ela é mais restrita, porque no caso do nosso doc, a gente tem vozes soltas, que a gente pode combiná-las do jeito que a gente quiser, né? Então é diferente da ficção, que uma cena tem que necessariamente encaixar com a outra.
né? Tem continuidade e tudo mais. Uhum. Mas, por outro lado, você tem que ter uma coerência na história, né? Aí teve uma pergunta aqui, acho que foi da Lívia. Um monte de gente aqui, que bom, fico super feliz, um monte de amigo, um monte de... Seu pai Lili. acabou de entrar, muito legal. Quantos editores, né, a gente teve no Anselmo, e justamente por ter sido um processo bem longo de descoberta, de vai e volta e troca com a HBO, a HBO ela é muito presente nesse processo, né, nesse processo de criação e por outro lado dá muita autonomia, muita liberdade, mas eles realmente são muito presentes, então acho que isso faz toda a diferença também, né, quando você encontra um coprodutor que entende, né, o projeto, entende o que ele pode dar para, né, para ambas as partes. Mas aí ela perguntou quantos editores foram, né? Então a gente A teve um gente teve processo. dois editores, mas não trabalhando em paralelo. A gente teve uma editora, a Moema Pombo, que começou. Ela assina os 2 primeiros episódios e assina junto com o Fernando o terceiro episódio. E aí entrou o Fernando, que é o Fernando Bittencourt. Então a Moema assina 2,5 e o Fernando assina 2,5. A Legal. gente teve 2 e que seguiu assim. Porque o editor, no caso do documentário, por exemplo, ele tem que assistir todo o material, né? Para ele poder também. Então, acho que nesse sentido também foi um desafio para o Anselmo, né? Porque eu não lembro de cabeça quantas horas a gente tinha de material filmado e tal, mas eu sei que era um material muito extenso e que é isso, né? Esse é um ponto, assim. A Moema, por exemplo, ela decidiu sair num dado momento, ela falou, cara, eu não consigo mais, porque eu não consigo mais ouvir esse cara. Né? Então, ela é duríssimo, né? Você tem que assistir. Assim, quando você está trabalhando, igual a gente, o meu próximo projeto agora é um documentário sobre o Belchior. Eu passo o dia inteiro ouvindo o Belchior, beleza, tá ótimo. Que delícia, né? Que delícia. Eu ouço as entrevistas todas, desligo, ouço a música, ok. Mas quando você está tratando de um tema tão duro, é difícil, né? Como que você separa as coisas? Sabe? Exato. Ela estava montando durante o processo de impeachment da Dilma. Então, tipo, sabe? Durante eu lembro que um dos gatilhos assim, para ela sair foi o assassinato da Marielle. Ela falou, cara, não dá, não consigo mais ouvir esses caras que me remetem a essa realidade atual. Né? Então, esse mundo da ilha de edição é bem singular, assim. E é um trabalho muito solitário, né, no fundo, né? Porque Sim. você fica lá, enfim, horas e horas e horas, olhando o material, encaixa aqui, encaixa ali. Mas, enfim, aí já entrando um pouco no Vida, eu lembro que no processo final de montagem, a gente começou a filmar o Vida, né? Então, a gente acabou, enfim, tendo um acúmulo aí dessas duas coisas, o que por um lado, foi bem desafiador, né? Porque, enfim, a gente estava tendo que dividir as atenções, mas, por outro lado, a gente conseguiu colocar tudo dentro do mesmo lugar, né? Dentro do mesmo espaço físico, e aí a gente pôde realmente acompanhar esse processo na ilha muito de perto. Em todos os projetos você geralmente faz isso? Você acompanha muito a montagem? Porque às vezes o produtor executivo, ele faz o projeto, finaliza e depois, né, enfim... eu acho assim, tem uma coisa que é bem clara, que praticamente todas as funções as pessoas se dedicam a um projeto por vez. O produtor não. O produtor, ele tá... e não é o produtor executivo. O produtor executivo, sim, deveria se dedicar a um projeto. Agora, o produtor, ele tem uma gama de projetos na mão dele acontecendo, tem um finalizando, tem um que está financiando, tem um que ele precisa fazer um pitching e tem outro filmando. Né? Então, tem essa gama de projetos acontecendo e ele tem que dar conta disso. Então, nesse caso, Em Busca de Anselmo, como eu sou produtor e produtor executivo, né? E aí a gente dividiu a executiva, eu não tenho como passar ele adiante, né? Ele continua sendo meu, ele continua sendo a minha função.
E no Vida Invisível a gente tinha função de produção executiva, né? E no Vida a gente tinha uma função de produção executiva que tinha um tempo determinado. A gente tinha fechado ali com o Uhum. Rodrigo, né? Porque o Rodrigo também, é, falando para quem não sabe, enfim, o Rodrigo Teixeira, o dono da RT Features, que é o produtor do Vida Invisível. O Rodrigo tem uma estrutura física, né, da produtora dele, que funciona em São Paulo, que a partir do momento que filma, ele tem já uma cadeia lá dentro pronta para receber esse filme e tocar as coisas. Então, o nosso contrato, o nosso escopo de trabalho era de fato da pré-produção até o fim da filmagem, né? E aí a Tá. produção, claro. Mas no Anselmo não, no Anselmo, enfim, eu tô com o Anselmo até hoje, né? Desde que ele Sim. e ficarei para sempre, né? Porque ele é um projeto da minha produtora, então ele vai ter sempre desdobramentos, assim. Então, no caso da Clariô, eu acompanho tudo. Eu acompanho absolutamente todas as etapas. Eu gosto de estar perto. é, eu gosto de ver o que está acontecendo. Eu gosto de debater. Eu gosto de saber dos problemas. Eu gosto de buscar soluções juntos, sabe? Uhum. Então, no caso do Anselmo, tava junto o tempo inteiro. Inclusive nas filmagens, em várias filmagens, eu viajei junto. É, Até por causa né, desse personagem, eu precisava estar perto. Mas no caso do Vida, eu fui ver o filme em Cannes. Né? A gente viu o filme, foi a primeira vez que a gente Nossa. viu o filme, foi em Cannes. Assim. Tinha tido até uma cabine em São Paulo e tal, mas eu não estava em São Paulo, não pude ir. Mas é isso. Vi primeiro em Cannes. Então vamos entrar um pouquinho no Vida, né? Eu acho que, enfim, foi um filme que deu muita alegria, né, pra gente. Foi um filme muito desafiador, mas por outro lado trouxe muitas coisas legais, né? O fato, enfim, da gente ter tido a estreia lá em Cannes e depois ter tido a alegria de ganhar a Mostra Sertão Regar, né? E ter um filme que teve uma carreira tão bonita, enfim, depois foi o representante do Brasil no Oscar, acabou não entrando, mas né, só o fato de ter representado, né, o cinema brasileiro tão bem fora, participou de inúmeros festivais, enfim, então foi um filme muito vitorioso, né, e muito visto, assim. E, enfim, e tá fazendo mais ou menos um ano, né, que a gente estava se preparando para Uhum. ir para Cannes. Esse ano, o festival, pela primeira vez, acho que desde 46 ele deixa de acontecer, né, por conta da pandemia. Realmente enfim, uma situação muito única, né, mas enfim, eu acho enfim, queria que você falasse um pouquinho do Vida, do processo como foi e a gente entrar um pouquinho nos desafios. Estou com um cartaz aqui, ó. É, muito bom. Amo de paixão, assim, tenho muito orgulho da gente ter dividido isso. Acho que foi fundamental a gente ter feito isso em dupla, né? Eu acho que a gente, enfim, imprimiu também um jeito de trabalhar que foi muito importante até para o filme, né? Porque era um filme complexo, era um filme desafiador, um filme grande, um filme de época. Enfim, queria que você falasse um pouquinho do Vida, dessa experiência, né, da gente, enfim, ter ido para Cannes, ter tido toda essa repercussão boa que o filme teve. Sim. Bom, vida é um presente, né? A vida é um presente na nossa vida, né? É. Sem dúvida, foi o projeto mais desafiador que eu já fiz, sem a menor sombra de dúvida. E ao mesmo tempo é isso, né? É o mais desafiador e é o que te leva mais longe, né? É Uhum. um projeto que a gente teve uma desvantagem, vamos colocar assim, como produtores executivos, de entrar substituindo alguém, entrar né, com uma equipe já formada, porque, enfim, uma das principais funções do produtor executivo é se cercar dos seus profissionais, de quem você confia, porque você vai Uhum. liderar uma equipe. Então, para liderar uma equipe, você tem as suas pessoas de confiança, você se cerca das suas pessoas de confiança, né? E a gente entrou com uma equipe praticamente toda formada, por um problema que a produtora executiva teve, ela precisou sair e a gente entrou. Então a gente chega para liderar uma equipe que a gente não conhece praticamente. Então
Eu acho que aí já tem um desafio, mas que a gente atravessou ele. A gente é aquela coisa, né? Tipo, a gente tem uma semana para confiar em todo mundo. Vamos nessa, né? É. E, A gente e entrou 2 dias antes de começar a pré-produção, né? exato. E Praticamente. com várias funções que nessa estrutura hierárquica estão abaixo do produtor executivo e que já estavam definidas, né? Pessoas que são de absoluta, que precisam ser de absoluta confiança do produtor executivo, Uhum. como a diretora de produção, por exemplo, né? Que é imediatamente abaixo, com quem você divide o seu orçamento e com quem você toma as decisões mais cruciais para o filme. E a Silvia já estava lá. Exato. E né, a gente não conhecia a Silvia, então teve. E Silvinha mandou bem demais, assim, foi uma Uhum. guerreira do início ao fim, mas é óbvio, na hora que você entra num projeto desse tamanho, direção do Karim Ainus, produção do Rodrigo Teixeira, e você está num lugar que você não conhece com quem você, as pessoas que você vai delegar, as pessoas que você vai confiar os momentos mais difíceis, é desafiador, né? Mas beleza, fomos em frente e eu acho que aí o filme apresenta é, desafios diários, assim, todo dia, desde a desde o Carim ligado no 440, né? O furacão Carim, é, né? Essa coisa e de como ele também, de certa forma, pede que você esteja nessa mesma sintonia, Uhum. né? O Karim, ele se dedica em absoluto, assim, o corpo dele está dedicado integralmente ao que ele está fazendo e, e ele pede isso de você. Ele pede que Exato. você também esteja ali. E isso eu acho que também é um dos grandes desafios do filme, porque o produtor executivo, ele é em certa medida, a pessoa que diz que põe um limite nas coisas, que diz para o diretor, olha, daqui a gente não pode passar, porque né, não tem orçamento, ou porque, enfim, a gente vai ter essas complicações contratuais, ou porque outra coisa. Então, né, a gente tem o tempo inteiro essa troca entre o produtor executivo e o diretor. Nesse filme, mais ainda, porque o Rodrigo, como produtor, como a gente já falou, ele estava fazendo outros projetos. Ele estava filmando o Farol ao mesmo tempo que a gente estava filmando Vida Invisível. Então ele tinha Exato. 2 projetos enormes acontecendo. E Um no fora do set, Brasil, né? um no Canadá, exatamente, um no Canadá e outro aqui, no Rio de Janeiro. Então, fazer o contraponto com o Karim, você tem que estar muito preparado. Você tem que saber muito bem o que você quer dizer e por que você está defendendo aquela posição. Porque senão ele te atropela, Exato. ele te janta. Porque Uhum. ele sabe muito bem o que ele quer. Ele sabe muito bem por que ele quer tal coisa no meio da cena. Ele Uhum. sabe exatamente por que ele quer um incêndio dentro de um apartamento. Né? Exato. Então, assim, E e dá-se como um que você vai jeito, né? dizer? E dá-se um jeito, e dá-se um jeito. Dá seu Botamos fogo num jeito. apartamento. E é isso, né? Assim, tá aí mais um desafio para somar, assim. Quando você faz cenas que têm uma complexidade maior ao ar livre ou dentro de um estúdio, as coisas tendem a ser menos complicadas. Uhum. Mas a gente botou fogo num piano dentro de um apartamento real com pessoas morando em cima e embaixo. Pessoas reais dormindo nas suas casas, enquanto no apartamento do meio havia um incêndio. Então, assim, É. como você faz isso acontecer? Como você faz isso acontecer sem danificar a estrutura do prédio? Como você faz isso acontecer sem colocar todas as pessoas em risco? Como você faz isso acontecer dentro dos parâmetros que a seguradora diz que vai te ressarcir caso alguma coisa saia errado? Então, Uhum. tem uma gama de questões que você precisa trazer e rápido, porque as coisas estão acontecendo.
o tempo, ele é preciosíssimo. A gente, a gente teve debates com o Karim de um dia de filmagem. Não, a gente não pode ter mais um dia. Corta um dia. Não, a gente volta com esse dia. Não, cai esse dia. Um dia. Porque um dia tem um custo enorme dentro de uma produção. Então, o tempo, ele é valiosíssimo. E o tempo é tic-tac. É 10 horas de set. Não tem 12 horas de set. É 10 horas de set. Né? Exato. Então, E enfim, é um pouco particularmente isso. no Vida, além do Karim, né, que é enfim, um dos diretores mais brilhantes que nós temos no Brasil, a gente tinha ainda outros talentos, né, que era a diretora de fotografia, que é a Helene, que é, enfim, que já fotografou mais de 50 longas, que fez o filme da Pina, que fez, enfim, Claire né? Denis, fotografou Claire Denis, o Exato, Lázaro Felice, que está no Netflix, super recomendo, inclusive, exato, que fotografia é dela, genial. E maravilhosa. assim, para quem assistiu o filme, a fotografia ela é um elemento fundamental, né, para se contar aquela história, né? Então a gente também teve que lidar com isso, com talentos de fora do Brasil, né? Que para o produtor executivo também é muito desafiador, né? Como que você concilia um orçamento, né? Que todos os orçamentos eles são limitados, né? Não existe nenhum orçamento que você tenha fartura completa de dinheiro, né? E é o grande Gostaria, desafio. gostaria. É o grande desafio do produtor executivo, é realmente fazer com que o orçamento se cumpra, né? E que a Uhum. gente não estoure esse orçamento e que ele fique dentro daquilo que estava previsto, do dinheiro que se tem. Mas a gente teve muito esses desafios também, né? De conciliar esses talentos, conciliar, né? O nosso diretor de arte maravilhoso, Martirena, era uruguaio, enfim. Então teve também todo Sim. uma Eu acho gestão que, de talentos, nossa, né? Fernanda lembrei de tantas Montenegro, pelo coisas amor de aqui. Deus, gente. Pois é, pois é. Mas assim, no caso dos estrangeiros, por exemplo, no caso da Helene, a gente tinha um desafio enorme que é uma, uma mulher francesa que fala inglês, mas tendo que trabalhar no Brasil com os nossos técnicos. Então, o nosso gaffer, o nosso maquinista, o nosso, né, a nossa equipe da pesada. E, bom, para quem está ouvindo a gente que é do cinema, que é do audiovisual, sabe, assim, essa, a galera da pesada é uma galera mais simples, é uma galera que vem de um rolê da dura, da pesada. É, Então, assim, colocar essa galera junto com uma francesa que não fala português era um desafio enorme. E a gente teve a gente teve, a gente até contratou uma intérprete, mas foi tão bonito porque a Helene, ela é tão generosa e tão aberta para as coisas. E o Marcinho e o Carlinhos são dois caras maravilhosos também, uhum, extremamente atentos e com uma escuta abertíssima, que num dado momento ninguém passou a falar inglês, ninguém passou a falar francês, a Helene não falava português, mas eles praticamente não precisavam entendiam. da intérprete mais. Uhum. E isso é maravilhoso, porque né, isso acontece muito no que a gente faz, né? Porque é, a gente cria relações muito fortes, muito potentes em muito pouco tempo. Porque quando a gente está filmando, você só faz isso. Você não tem tempo para ir para. Você não vai para o boteco. Cara, tipo. Se você vai para o boteco, você vai com quem você está trabalhando. Não Exato. existe uma vida fora disso. Né? Então você vai. E você cria um laço muito forte com as pessoas. Num Uhum. tempo muito curto. Né? É, Então, isso foi muito bonito de ver. E isso reflete diretamente na imagem na que a gente tem tela, na tela, claro. né? Que é uma fotografia, É, para mim, das mais lindas que eu já vi. Assim. E exato. era lindo ver como a Helene, só essa última coisa, como a Helene pintava o quadro. Para mim, foi a primeira vez que eu vi um, um, uma diretora de fotografia é, pintando um quadro, Uhum. jogando cor, iluminando e colorindo as coisas.
que coisa mais linda, assim. Não, assim, só complementando, eu acho que foi muito bonito e isso é muito presente no filme, né? Essa fotografia, esse cuidado com a fotografia. Então, assim, a forma como ela fez, tudo aquilo que a gente vê, ela fez praticamente tudo em set, né? Ela Uhum. tem muito pouco de pós-produção ali. Então, todos aqueles efeitos, toda aquela nuance, aquela coisa sublime, realmente ela fez isso em set, né? Sim. Assim, só voltando um pouco nessa questão dessa sinergia entre fotografia, né, e maquinária elétrica, enfim, a galera da pesada, é que comprova que o cinema, de fato, é um trabalho em equipe, né? Sim. Um filme, ele não existe só por causa do diretor de fotografia ou só por causa do produtor executivo, né? É realmente essa conjunção e isso que é muito bonito, né? Da arte e especificamente do cinema, né? Porque realmente Super. é a conjunção de todas essas pessoas que faz com que esse filme seja tão incrível. E aí você falou um pouquinho sobre essa questão do roteiro, e eu lembro a primeira vez que eu li o roteiro do Vida, eu estava vindo do Rio para São Paulo e eu li no avião. E é um filme muito bonito, muito emocionante. E eu lembro que eu chorei muito, assim, no final. E tinha uma pessoa do meu lado, ela falou, né, ficou meio Você tá constrangida bem? ali. E eu lembro que, assim, não tinha um dia que a gente, de alguma forma, não se emocionava no set, né? Enfim, falando aí depois de Fernanda Montenegro, né? Eu acho que, para quem viu o filme, realmente ela é um furacão, né? Ela traz um ganho para o filme que é realmente incrível. E Carol e Júlia também, né? São artistas incríveis, Gregório, enfim. Mas, assim, eu acho que é um filme que realmente foi muito importante também nesse lugar da emoção, né? Da sensibilidade, de trazer um tema tão importante, que foi a questão É. né, do feminismo. E a gente teve uma questão como produtor executivo, que foi uma discussão que, para mim, eu vou levar para o resto da minha vida em termos profissionais, que é essa questão da equidade de gênero, né, do quanto a gente precisa olhar para essa questão. Então, Karim fez questão de ter chefes de equipe mulheres, que esses salários fossem, de fato, equiparados, Equânimes, né? sim. E a questão, né, de atriz e ator, porque realmente é uma coisa que a gente ainda vive muito, né? Que às vezes homens e mulheres que desempenham a mesma função ainda têm, né, diferenças salariais. Então, eu acho que para a gente, como produtor executivo, foi um desafio muito grande também de olhar para o orçamento e entender o quão é importante a gente também trazer essa discussão para dentro, né, da produção e para dentro dos orçamentos, né? E é isso, né? Um filme absolutamente feminino. E como que você faz um filme absolutamente feminino sem mulheres, né? Sem essas vozes, assim. E não só mulheres ocupando lugares, mas mulheres ocupando lugares e dizendo o que acham do que está posto, né? Uhum. Então tem uma contribuição, de fato, constante. Tanto é, da equipe técnica, né? Que a gente tinha mulheres como cabeça de equipe, né? Tinha a Helene na fotografia, tinha a Marina Franco no figurino, maravilhosa. Né? A gente tinha a Laura no som. Então, tipo, várias mulheres envolvidas em você como produtora executiva, né? Tipo, várias mulheres. A Nina Cope como diretora assistente, enfim, né? Muitas mulheres envolvidas em lugares de decisões e envolvidas nos debates, né? O Karim fazia isso com frequência, juntava as pessoas e abria, né? Fazia essa perguntava, tinha muita coisa colada na parede o tempo inteiro. Então eu acho que essa atmosfera foi muito criada pelo Karim, assim, a possibilidade da contribuição das atrizes também, da Bárbara, né? Que é a Filomena, assim, Sim, tem muita maravilhosa. coisa que realmente reverbera na tela, né? É isso, é um filme dirigido por um homem, sim, mas quem é esse homem e como ele construiu isso, Chegou, né? né? Como Chegou ele nessa chegou nisso, história, né? assim. Então, Não, que bom. Então, aí a gente está quase acabando, passou tão rápido, poderia ah, ficar aqui como a gente faz horas e horas e horas. Mas enfim, a gente acabou não conseguindo falar
sobre essa questão assim desse momento que a gente está vivendo, né? O desafio da produção com esse momento da pandemia. Então, queria que você falasse só um pouquinho, antes da gente terminar, aí sobre esse momento, como que você está Sim. criando, se você está conseguindo criar, se está conseguindo produzir, como que você vê Eu acho que depois, né? O que as pessoas vão querer acho ver, o que que as como pessoas todo vão querer mundo, consumir. acho que como todo mundo, assim, tem dias bons, dias ruins, né? Tem dias Uhum. de completo apagão, dias que eu não consigo sair do lugar, que eu não consigo criar, que eu não consigo fazer nada, mas de uma forma geral, eu tenho trabalhado, tenho criado, tenho estudado muito, tenho usado esse tempo de fato. Se tem uma coisa que com a qual eu me adaptei nisso tudo foi voltar a estudar, assim. Então tenho assistido muita coisa como estudo, né, voltado a várias coisas, revisitando projetos e revisitando as referências desses projetos e aí pensando. Tô tocando o documentário sobre o Belchior, que eu falei antes, que é uma direção minha e da Natália Dias. A gente tinha uma previsão de abrir câmera logo, mas a gente, como é um filme muito feito de arquivo, a gente decidiu partir dos arquivos primeiro. Então a gente já está no processo de montagem desses arquivos para entender o discurso do filme e tudo mais. E em paralelo, tenho pensado sim em como criar no curto e médio prazo, assim, pensando nos próximos 2 anos, por exemplo, sabe? Assim, porque não é só a pandemia, não é só isso que a gente está vivendo agora. O audiovisual em si estava sofrendo um golpe há 3 anos. Uhum. 3 anos de paralisação de editais, 3 anos de paralisação do fomento de uma forma geral, né? É, e sob o novo governo, obviamente, isso ficou ainda mais complicado. Então, a gente tem um cenário de pós que a gente precisa entender como a gente vai fazer as coisas, porque todas as cadeias estão afetadas, a cadeia de financiamento, a cadeia de produção e a cadeia de distribuição, porque tem isso também. Como as pessoas vão para o cinema depois disso? Uhum. Quando as pessoas vão? Os cinemas vão passar por uma obra, eles vão ter distanciamento. Como vai vir, o que vai virar dessa experiência cinematográfica? É lindo, o Cine Drive-In lá em Brasília voltou a abrir e nunca teve tanta gente. Uhum. Ótimo, mas assim, não dá para simplesmente ter drive-ins no mundo todo. Então, como a gente faz? Acho Uhum. que tem a cadeia toda vai sofrer, então a gente precisa pensar de fato em alternativas. Então, tenho pensado muito, acho que a ficção ela sofre mais nesse momento, porque, enfim, até dá para você criar, você cria histórias de personagens que não se encontram. Existem vários filmes de personagens. Né? O próprio filme do Rodrigo, um dos últimos, o Ad Astra. Você consegue fazer filmes onde as pessoas estão isoladas. Você é um astronauta, beleza. Você consegue fazer filmes onde as pessoas se encontrem menos, mas é difícil, isso tem um limite. No set é impossível, né? No No set é set. impossível. E o documentário, eu acho que ele ganha um pouco mais de fôlego nesse momento, ou ele não perde tanto fôlego, porque você consegue fazer ele com equipes menores, Uhum. você consegue ter uma coisa um pouco mais Controlado. controlada e ele custa mais barato. Então, no momento que a gente está falando de um problema grave de financiamento, na hora que a gente traz um produto que é mais barato, né, um projeto que é mais fácil de se financiar, ele pode ganhar fôlego. Mas, enfim, tudo isso são cenários, né, conjecturas. Exato. Bom, Camilo, queria muito te agradecer. Acho que a gente vai ter que Ali. marcar um outro papo, porque eu estava louca para saber o que você está assistindo, para a gente dar dicas aqui para as pessoas, mas, enfim, a gente vai ter que encerrar. Queria dizer aqui publicamente que você é um grande parceiro, a gente desenvolve muitas coisas juntos. Tenho o maior orgulho de ser aí a sua dupla. E espero que a gente possa fazer ainda muitos e muitos filmes, sejam eles documentários ou ficção. E, enfim, a gente inclusive já está pensando em um aí, né, para pós-pandemia. Tá.
e pensando justamente em todas essas questões que a gente trouxe aqui, né? Desses desafios de produção, do que a gente quer falar, o que a gente quer mostrar, né? O quão é importante também o cinema, enfim, a televisão, as séries, o quanto a gente tem consumido, por exemplo, nesse momento. Eu, por exemplo, tenho visto todos os dias, eu vejo alguma coisa, então eu acho que a gente precisa agora começar a pensar o que a gente vai fazer, o quão cinema, na verdade, vai ser importante também para esse novo momento, né? Então, queria te agradecer muito e agradecer também à Fundação do Livro Leitura por abrir esse espaço. Eu acho que é super importante essa troca, acho que a gente sair um pouco daquele lugar do trabalho sozinho para poder realmente diversificar e colocar para todo mundo. Então, super obrigada e boa sorte aí nos nossos Valeu, projetos. Li. Te agradeço enormemente, agradeço também a Fundação pelo convite. Achei incrível. É isso, a gente podia ficar aqui horas conversando e tem 1 milhão de histórias sobre o Vida Invisível que ficaram aqui Um anotadas na minha milhão, um cabeça. milhão, Meu um Deus, milhão. nossa senhora. É. Mas é isso, é isso. Agradeço muito. É, bom, eu aproveito para dar uma dica rapidinho. Eu acho que tem alguns filmes. É legal a gente assistir coisas boas nesse momento, para, né, para as pessoas que para respirarem um pouco mais. Tem um filme que eu amei, que é o Fevereiros, que é sobre a Maria Bethânia, lá onde Dona Canoa nasceu e tudo mais, que está no Filme, que é uma plataforma ótima, né? Super legal, que começou há pouco. Recomendo. Acho que é um filme lindo, uma poesia e vale super a pena. Te agradeço, Vi. Vamos fazer mais. Eu amei. Super divertido voltar com essas memórias todas também Foi e sim. falar. É importante a gente falar dessas coisas, né? Vamos, vamos. Eu acho que é importante até para aproximar também o público desse universo e, enfim, e desmistificar um pouco, né? E saber. E eu acho que também falar o quão é trabalhoso, né? Para você ver uma série Sim. ou ver um filme lá na televisão, o quanto de gente que envolve, o tanto de, né, enfim, questões que a gente precisa olhar e cuidar. E o produtor executivo é essa pessoa que, vamos lá, rema esse barco junto, mas que também está pilotando esse barco, né? Uhum. Muito É isso. obrigada, Camilo. Fica Valeu, Vi. bem, fique em Uma delícia. casa e Queria a gente agradecer a se todo fala mundo em que entrou breve. também. Valeu demais. Que Isso. bom que vocês Não, foi estavam aí. demais. Adorei também. Acho que vou fazer mais Mas, lives. faça, faça. Legal. Obrigada, meu amor. Beijo. Um super beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até.